pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de estatística inferencial. Vamos nessa videoaula continuar estudando intervalos de confiança e eu estou utilizando como referência o capítulo 6 do livro de Estatística Aplicada dos autores Larson e Farber. Vimos na aula anterior que o cálculo de intervalos de confiança depende do cálculo da média amostral e de um cálculo de uma margem de erro, onde o intervalo de confiança tem um limite inferior dado pela média amostral menos essa margem de erro e um limite superior dado também por essa média amostral mais a margem de erro. Assim, a grande questão está em encontrarmos o cálculo da margem de erro para que a gente possa calcular os intervalos de confiança. Para o cálculo da margem de erro, precisamos encontrar o erro padrão, e esse erro padrão depende do teorema do limite central. Vamos discutir aqui essas duas questões, o erro padrão e o teorema do limite central. Vejamos aqui um exemplo. Vamos supor um exemplo em que a população tem uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição que a gente chama de forma de sino, essa distribuição aqui. Vamos pegar 5 amostras dessa população e tirar uma média. Aqui estão as nossas 5 amostras e aqui está a nossa média. Nesse caso, a média da amostra é quase a média da população. Vamos fazer isso novamente. Pegar outras 5 amostras e temos aqui uma outra média, igual à média anterior. Vamos repetir essa situação. Mais 5 amostras. Agora, nós temos aqui uma outra média que se afasta um pouco da média da população. Se eu repetir esse exercício várias vezes, aqui, nesse software, nos permite repetir 5, 10 mil e 100 mil vezes. Vamos repetir 100 mil vezes esse exercício. Se eu repetir esse exercício 100 mil vezes, eu vejo que as médias das minhas amostras também têm uma distribuição normal, onde a média e a mediana das médias amostrais é exatamente igual à média e à mediana da população. E o desvio padrão aqui é dado por esse intervalo em vermelho aqui, que é de 2,24. Vamos mudar um pouco a aparência dessa nossa população. Vamos pegar uma população que tem uma distribuição uniforme. Essa é a média, esse é o desvio padrão. Vamos novamente pegar uma amostra de 5 elementos dessa minha população e tirar a média. Novamente, outras 5 amostras e a minha média. Novamente, outras 5 amostras e novamente a minha média. Novamente, outras 5 amostras e outra média. Se fizermos isso também infinitas vezes, no nosso caso 100 mil vezes, vamos perceber que a distribuição das minhas médias é praticamente uma distribuição normal. Ora, então quando a minha população tem uma distribuição normal, ou quando a minha população tem uma distribuição uniforme, quando eu pego as médias amostrais, essas médias amostrais sempre têm uma distribuição normal. Mas isso acontece em qualquer caso, independentemente de como a distribuição da minha população se comporta. Vamos pegar aqui uma distribuição bastante variada. Temos aqui uma população com uma distribuição bastante variada. Vamos pegar aqui uma amostra, 5 amostras, essa é a média. Novamente, 5 amostras e a minha média.
Novamente, vou repetir esse exercício 100.000 vezes. Percebam que, novamente, a distribuição das médias amostrais é próxima a uma distribuição normal. Esse é o teorema do limite central. O teorema do limite central diz que, independentemente da distribuição da população, quando a minha amostra é maior que 30 e não maior que 5, a distribuição dessas médias amostrais vai ser sempre uma distribuição normal. Vamos repetir agora esse mesmo exercício com uma amostra um pouco maior, de 25. Podemos perceber que essa distribuição parece muito mais com uma distribuição normal, independentemente da distribuição da minha população. Ora, e o que é o erro padrão? O erro padrão é, dado essa distribuição normal com uma amostra maior que 30, o erro padrão da minha população é o desvio padrão dessa minha distribuição das médias amostrais. Então, qual é o erro padrão aqui na nossa distribuição da população? É um erro padrão de 1,86, que é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Assim, o erro padrão é o desvio padrão das médias amostrais. Podemos resumir o teorema do limite central da seguinte forma. Quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, no nosso caso, maior do que 30, a distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal. O teorema aplica-se independentemente da forma da distribuição da população. E podemos calcular o erro padrão utilizando a seguinte fórmula. O erro padrão é calculado pelo desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!